Havendo o número regimental invocando a proteção de Deus, o senhor declara aberta a 385ª reunião plenária da 16ª legislatura, a 318ª reunião plenária ordinária da 16ª legislatura, a 74ª reunião plenária da 4ª sessão legislativa, a 62ª reunião plenária ordinária da 4ª sessão legislativa. Passo Fundo, 14 de setembro, quarta-feira, às 15 horas. Agenda legislativa, expediente. Leitura e votação, data da reunião plenária 363. Colocamos em votação a dispensa da leitura da data. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da data. Colocamos em discussão. Não havendo vereadores inscritos, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado a ata da reunião plenária 363. Comunicações e convites. Proposições dos senhores vereadores em número de 8. Passamos ao espaço do orador do grande expediente, que será exercido pelo vereador João Pedro Nunes, que, mediante comunicação à mesa diretora, justifique a sua impossibilidade de realizá-lo. Passamos à comunicação de líderes. Primeira bancada inscrita, a bancada do PSB. Vereador Wilson Pedro Liu. Senhor presidente, vereadora Cláudia, demais vereadores, comunidade, o que nós queremos comunicar hoje é que nós estamos no mês de setembro e estamos nos aproximando da questão da Semana Nacional do Trânsito em 2016. Eu vou pedir para que o menino da TV Câmara mostre o cartaz e também a programação que nós temos, e para isso estamos convidando a comunidade, quem puder possa participar. O objetivo sempre é promover atividades de educação para o trânsito através de parcerias com diversos segmentos da sociedade civil, com o objetivo de ofertar ações educativas necessárias para nós termos um trânsito seguro. Não basta nós termos rodovias, não basta nós termos automóveis seguros, se nós tivermos condutores inseguros, se nós tivermos condutores com práticas inseguras que coloquem suas vidas em risco e a vida dos outros. Então, a década mundial de ações para a segurança no trânsito, esse é o tema, em 2016, eu sou mais um por um trânsito mais seguro. Então, eu, você e todos nós somos convidados a participar e fazermos a diferença nesse processo. E aí nós temos também, se conseguir focalizar a programação, para a comunidade também poder ver e poder também se colocar, todos os dias aí 19, 21, 22 e 23, nós temos ações, vai iniciar no sábado, dia 19, vereadora Cláudia, porque no dia 20 nós temos a Mostra Gaúcha, então será no dia 19, no Parque da Gare, então com a Escolinha Móvel de Trânsito, então tem os horários aí, manhã e tarde. No dia 21, também no Parque da Gare, da antiga Aviação Féria, a Escolinha Móvel do Trânsito também vai estar fazendo atividade manhã e tarde. No dia 22, na sede da Secretaria Municipal, onde Vossa Excelência deverá participar, uma atividade sensorial, né, para fazer todo esse processo de conscientização. No dia 23, então nós teremos, aliás, no dia 22 também é o Dia Mundial Sem Carro. O ano passado, vários vereadores e secretários e o prefeito vieram para o trabalho sem carro. Esse ano estão sendo convidados novamente para que possam fazer esse exercício, essa experiência, quem quiser e quem puder. No dia 23, que é o dia da mobilização, então, será essa grande mobilização, vereadora Cláudia, na Avenida Brasil, que foi uma experiência que deu certo ano passado, então em vários pontos estratégicos com várias entidades. Meus 3 minutos de vereador, por favor. Cedido, vereador. Obrigado. Então, neste dia,
ainda vão ser divulgados quais os locais e quais as entidades que vão estar participando, mas a atividade será desenvolvida de manhã das 10 às 12 e à tarde das 16 às 17h30. E aí é um momento especial para que as pessoas, as entidades, escolas e outras organizações possam participar. E dia 23 de setembro é o dia do agente fiscal de trânsito, então de nós reconhecermos este profissional e esta profissional do trânsito que buscam, com o seu trabalho, ajudar e fazer a diferença aqui na nossa comunidade. Então, para isso, estamos convidando, vereador Isamar, toda a comunidade, e especialmente no dia 22, se algum de nós se arriscar também, fazer como ano passado, ou vir a pé, ou vir de ônibus, ou vir de bicicleta, ou qualquer outro jeito, menos motorizado com motor a combustão, né? Para que a gente possa fazer um deslocamento limpo, sem poluição. A década mundial pelo trânsito seguro, ela tem desenvolvido no mundo inteiro, e especialmente aqui no Brasil, em muitas assembleias legislativas, em muitas câmaras de vereadores temos as frentes. Nós temos aqui na Assembleia Legislativa também a Frente Gaúcha, e temos aqui a Frente Parlamentar Mista, que nós ainda presidimos, e estamos agora nesse período eleitoral com uma certa dificuldade de participar das ações, mas estamos em reuniões participando e ajudando, e logo depois, então, nós retomaremos de novo o nosso trabalho, onde nós, de fato, podemos estar discutindo. E a mais, segue a vida normal, a rotina. Nós tivemos hoje de manhã importante reunião, vereadora Cláudia, Vossa Excelência que preside, a Frente Parlamentar Mista contra a intolerância religiosa, e ouvimos de modo especial os povos de terreiro, liderados aí pelos guerreiros do Axé, e aí conseguimos discutir, conversar de forma... Oi? A Sé, tudo bem, mas é que eu não sei dizer a Sé. Então, mas estivemos ouvindo esse pessoal e penso que avançamos bem, e foi uma reunião muito franca, muito aberta, onde os parlamentares que estiveram presentes expuseram com tranquilidade, com liberdade, suas compreensões. Eles também e elas também colocaram com muita tranquilidade as suas aspirações e as suas necessidades, e já foi tirado um bom encaminhamento, e as próximas reuniões, elas prometem de fato que nós possamos evoluir, para que esses povos possam ter o respeito e possam ter a sua dignidade reconhecida, e não só reconhecida, mas valorizada. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próxima bancada do PPS. Bancada do PTB. Bancada do PTB. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade de Passo Fundo. Senhor presidente, Padre Wilson que tocou num assunto muito importante, que é a questão do trânsito na cidade. E a gente agora quando vinha se deslocando para cá, a gente acabou, infelizmente, de ver um acidente com um ciclista, no centro da cidade, que, segundo a imprensa, estava com o rádio ligado, já obteve óbito esse senhor, um cidadão de 77 anos, que se acidentou, que bateu na lateral do ônibus e caiu embaixo do rodado do ônibus. Então, essa é uma coisa muito triste, e a gente conversa muito, frisa muito isso com a gurizada, com a rapaziada lá no Boqueirão, lá na Vila União, na Vila Operária, com essa questão não das bicicletas, mas a questão das motos. As motos, bicicletas, os veículos de duas rodas, geralmente o acidente ele causa muitos danos, o veículo geralmente deixa danos materiais, mas as motocicletas, os danos são com o ser humano, são com a vida, Padre Wilson. Então, parabéns por esse assunto, e é uma coisa que preocupa muito a gente. A gente fala muito, sempre nos encontramos a cada 90 dias, e a gente conversa a respeito dos pontos cegos. A motocicleta e a bicicleta, ela tem os pontos cegos nos veículos,
que a gente acaba não enxergando. Então, é muito importante a questão deles usarem, de que usem sempre os faróis das motocicletas ligados, aqueles pisca-pisca que tem nas bicicletas, que são uma coisa muito, muito comum, que sinaliza, porque as próprias colunas de todos os veículos, a gente que trabalha no ramo automobilístico sabe que o carro tem 4 pontos que ele se torna um ponto cego, vereador Isamar, muitas vezes na motocicleta. Quem de nós que alguma vez já não correu esse risco, né, de atropelar um ciclista ou um motociclista por causa dos pontos cegos, que são as colunas que tem no veículo, as colunas que tem nas portas, as colunas que tem no para-brisa dianteiro, e que você fica muito perto da coluna. E uma moto a 30, 40 metros de distância, aquele ponto se torna um ponto cego. Então, todo cuidado é pouco, principalmente com os usuários de bicicleta e de motocicleta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passamos agora à próxima bancada, Democratas. Bancada do Partido dos Trabalhadores. Bancada do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, senhora vereadora, demais vereadores que estão na casa e aqueles que também nos assistem através da TV Câmara, nós temos trafegado muito seguidamente pela Perimetral Sul, pela 324, estamos vendo dia após dia esta rodovia se depauperando, criando crateras, e não vimos nenhuma máquina, seja do DAIR, seja de alguma empresa, pelo menos tapeando aqueles buracos, aquelas crateras. Logo, logo, poderemos ter, e quiçá que não aconteça, algum grave acidente ali na Perimetral Sul. Basta você pegar no trevo, aqui do Boqueirão, do ginásio do Teixeirinha, e andar pela 324, até lá no trevo do Rice, na saída para Amaral, poderemos ver o estado precário que está se tornando, pelo menos esse trajeto, que é mais urbano, e eu não vejo nenhuma reclamação, eu não vejo a imprensa falar, eu não vejo ninguém falar nessa tribuna, porque é uma rodovia estadual e o seu Sartori é o governador do PMDB, do meu partido é o Rio Grande, porque antes do Sartori estava lá o seu Tarso, do PT, e todas as semanas eu via vereadores e a imprensa falando da 324, que estava abandonada, que era uma buraqueira, que era uma vergonha, que os políticos não faziam nada, que o governo era um governo desleixado, que nada fazia pela rodovia 324. Agora parece que não existe mais, está tudo bem, é que nem a tal da Lava Jato, não existe mais crime no Brasil, ninguém mais é preso. Então, o que acontece com a 324 é isso, a imprensa calou a boca e não vejo os políticos e os vereadores que defendem o PMDB e o governo Sartori vir para essa tribuna falar do estado que está a 324, uma vergonha, intransitável, perigosamente transitável, a qualquer momento pode se dar uma tragédia e rezo para que não aconteça. Obrigado, senhor presidente. Próxima bancada do PMDB. Vereadora Alberi Grando. Meu caro presidente e demais vereadores, eu aproveito esse espaço do PMDB
para tocar num assunto que eu falei na segunda-feira passada e que meu amigo vereador Dalalana contestou aqui na tribuna. Eu estava no meu gabinete e estava escutando a contestação dele, então eu vou dar mais alguma opinião. E antecipo já, vereador Dalalana, que eu concordo com a sua opinião, que o senhor é contra o impedimento, a limitação da reeleição, não tem problema. Só que a minha opinião é de que nós devemos procurar nos reeleger no máximo 2 vezes. Uma vez, mais uma e depois pega o boné e vai embora. Essa é a minha opinião. O fato de que eu sou candidato à reeleição, que foi dito por ele aqui, é evidente que eu sou candidato à reeleição, até porque a regra do jogo é essa. E o senhor que entende de futebol, eu vou dar um exemplo. Se eu sou juiz de futebol e eu impeço e apito o impedimento, mesmo como juiz, eu sendo contrário ao impedimento, à regra do impedimento, mas nesse momento a regra é essa, eu tenho que apitar o impedimento. Então, se a regra hoje diz que o vereador, deputado, pode se reeleger quantas vezes quiser, é evidente que eu estou nesse barco. Agora, isso não quer dizer que eu não possa, sim, né, ser contra a reeleição. E sou. E vou repetir por quê. Porque é assim que se criam essas cobras que estão lá no Senado, no Congresso Nacional, e não saem mais de lá. Não dão oportunidade para ninguém mais chegar lá. Que aprenderam o caminho da roça, ninguém mais tira de lá, se reelege quantas vezes quiserem. E isso não é bom. Em relação, Dalalana, à questão de diárias, eu não falei em questão de diária. E Vossa Senhoria tem mencionado várias vezes aqui que nunca tirou diária, pois eu também afirmo que eu nunca tirei diária. Nunca tirei uma diária aqui nessa casa. E nem por isso eu venho aqui para dizer que eu não tirei diária. E até eu digo mais, eu não sou contra a diária, não. Eu acho que o vereador sai, tem que viajar e vai a serviço do Legislativo, não tem por que não tirar a diária. Eu acho que pode, mas eu não mencionei isso. Se me permite, se o meu vice-líder permitiu, peço 5 minutos. 5 minutos. Concedido, vereador. Tá, até para concluir a minha ideia aqui. Meu caro Dalalana, eu, por outro lado, lhe admiro também, da mesma maneira que o senhor diz que admira a minha família, e eu admiro a família Dalalana, lá do Boqueirão, somos vizinhos lá, e digo mais, eu não vejo que o senhor seja um profissional da política, não. Eu sou contra aquele que vive só da política. O senhor não. O senhor está há 12 anos aqui, né, fazendo o seu trabalho, eu digo de passagem, lhe admiro o trabalho que o senhor faz aqui, mas isso não lhe dá o direito de dizer que eu não posso dizer que eu sou contra a reeleição. Eu sou contra a reeleição. Aliás, eu não vi nenhum argumento hoje, nenhum argumento válido por um deputado, um vereador, que diga por que o vereador e o deputado tem que se reeleger quantas vezes quiser. Já se argumentou a história da experiência. Não. Experiência tem que ter o executivo. Agora, experiência para saber a comunidade que é da gente, para fiscalizar o executivo, para fazer leis, para acompanhar o orçamento do município. Isso não precisa ter experiência nenhuma. Basta ser eleito pela comunidade e vir aqui cumprir o seu papel de legislador. Então, vou repetir, Dalalana, que eu sou contrário à reeleição. Veja bem, eu quero uma limitação. Elege uma vez, elege a segunda vez, no máximo a terceira vez. Depois, pega o boné e se muda para casa. Volta a ser agricultor, volta a ser médico, volta a ser engenheiro, volta a fazer o que ele fazia. E dá lugar para outros que querem chegar aqui também e fazer o seu trabalho. Eu tive experiência disso dentro do partido que eu habitava antes, né? Do obstáculo, da dificuldade em chegar a virar um vereador. Por quê? Porque alguém se adonou do lugar aqui, não dava espaço para ninguém mais. Então, eu repito que não existe nenhum argumento que me convença que nós não possamos legalmente impedir uma segunda ou uma terceira eleição. Nós temos que dar oportunidade para todas as pessoas e não se adonar de um campo. Mas o grande problema, Padre Wilson, o grande problema dessas cobras criadas são que eles abrem um caminho para a corrupção, aprendem a fazer aquilo e aí nada mais os tira dali. Porque eles aprenderam a fazer aquilo ali e não dão espaço. Até porque, se o cara é médico, ele nem tem mais que voltar a ser médico, ele não sabe mais.
está há 12, 16, 18 anos lá em Brasília, como é que vai voltar a ser médico? É muito difícil. Então, por isso, a lei tem que dar um impedimento nisso. Essa é a minha opinião e respeito a opinião das outras pessoas. Pois não, Padre Wilson? Obrigado pela parte, vereador. Nós participamos juntos na comissão da reforma política, e aí se pautou muito isso, e eu quero só manifestar a minha concordância com Vossa Excelência. Talvez nós tínhamos, no nosso partido, a opinião de que o mandato para o Executivo devesse ser 5 anos, sem reeleição e ponto final. E ter um limitador para o Executivo, se for uma reeleição, no máximo, do máximo, do máximo 2. Não é possível que alguém se perpetue para o bem da sociedade e para seu próprio bem, porque a pessoa ela vai esquecendo e vai deixando para trás o elan, e ela vai gostando do poder e vai ficando. Então, eu quero só manifestar essa minha total concordância, e precisamos não deixar morrer essa discussão, porque nós estamos em pleito eleitoral ou porque alguém está buscando a reeleição. E por isso não discutimos. É nossa tarefa discutir, sim, e manifestar e chamar a população também para a participação. Muito obrigado. Concordo plenamente, Padre Wilson. Obrigado pela sua participação. E eu quero impedir ou tentar colocar um freio na criação do profissional da política, porque as experiências nossas no Brasil, no profissional político, não é boa. Eu acho que muito tem uma profissão, deve retornar à sua casa, fazer o seu trabalho, seja professor, médico, agricultor, deve desempenhar o seu papel, com o papel que a gente faz aqui, praticamente prestando serviço à comunidade, mas no momento em que tu acha que já cumpriu com a tua parte, se retire. Mas o pessoal não se retira, fica. Então, que a lei faça com que ele dê uma parada, para dar essa oportunidade para outras pessoas que têm o direito de fazer isso também. Muito obrigado. Próxima bancada na comunicação, bancada do PR. Vereador Eduardo Pelicione. Presidente, vereadores, vereadora, comunidade que nos acompanha, as pessoas que também nos acompanham pela TV Câmara. Eu quero trazer, vereadores, não é em tom de crítica, Marcos, mas essa semana nós tivemos aqui a convite nosso, reunido com o procurador em exercício do município, Dr. Júlio Rosa, a qual nós tivemos a oportunidade de apresentar uma pessoa que trabalha como terceirizado em uma escola municipal, contando o seu sentimento de como é ir trabalhar sem ter o Vale Transporte. Que o Vale Transporte, que deveria ser entregue pela empresa, que tem o contrato de 217 postos de serviços, auxiliares de cozinha, que a gente chama carinhosamente das merendeiras, e as auxiliares de limpeza nas escolas. Mais uma vez, esse contrato, que já foi falado tantas vezes nessa tribuna, a qual nós acordamos em reunião com a Prefeitura, que a Prefeitura hoje ela repassa direto aos funcionários dessa empresa o salário, o Vale Alimentação, deposita o FGTS, porque essa empresa não tem capacidade para manter e honrar um contrato que foi firmado com o município de Passo Fundo, e nós já solicitamos em diversos momentos a suspensão desse contrato, vereador Alex. Mas nos fugiu. Não acreditávamos que a empresa também não ia honrar o Vale Transporte. E nós temos pessoas trabalhando longe das escolas e tendo que ir a pé até as escolas porque não tem fornecida algo que é um direito básico do trabalhador, que está lá no contrato com essa empresa. O momento que a empresa descumpre algo, uma cláusula, qualquer coisa que está pactuada, deve haver o rompimento do contrato. E eu não entendo quem são os padrinhos dessa empresa. Quem é que protege tanto essa empresa internamente na Prefeitura, vereador Sidney Ávila? Que é uma empresa que tem 5 milhões em contrato, sendo que o capital social dela integralizado é 100 mil reais. A empresa que não depositou o valor consignado para manter o contrato. O município abdicou do que ele não abdica com outras empresas, mas com essa ele abdicou. E agora nós estamos vendo o resultado. Mais uma vez, quem trabalha, quem soa, quem cuida da alimentação das nossas crianças nas escolas, quem cuida da limpeza das escolas, está sofrendo pela má administração
dessa gestão e por esse tipo de empresa que não tem idoneidade, que não poderia estar desenvolvendo um contrato aqui no município de Passo Fundo, mas está, e um valor de 5 milhões pactuados. Então está na hora, vereador Alex, dessa gestão ter um novo olhar para essa situação e resolver esse problema, porque é triste ver as pessoas passando dia a dia por essa humilhação que vem passando nas mãos dessa... Próxima bancada na comunicação, bancada do PSDB. Vereador Marcos da Silva. Presidente, se Vossa Excelência permitir, só um comunicado pois não, que eu gostaria vereador. de fazer enquanto o vereador. É só para deixar registrado, presidente, acho que é em nome de todos os vereadores aqui, Passo Fundo hoje se despediu de uma grande figura na assistência social, que esteve à frente da Socreb durante anos e anos e anos e anos, e ali foram muitas vidas, foram salvas através dela, que é a irmã Maria Guilmar, das Irmãs Franciscanas. Aos 86 anos, ela parte. Então, só para deixar registrado nos anais da Câmara de Vereadores, e a irmã Maria Guilmar, ela tinha um defeito grave, ela chegava na administração para pedir em favor dos pobres, e o prefeito dizia não para ela, e ela ia para casa, no outro dia ela estava de novo, e o prefeito dizia não, e ela não ouvia isso, ela não entendia, até que ela voltava e o prefeito dizia sim, aí tranquilo, daí ela entendia. Então, ela só entendia quando ela recebia um sim em favor dos pobres, e o resto ela não ouvia, ela era surda. Então, só para deixar marcada essa grande mulher que parte. Obrigado. Com certeza, vereador, acho que é uma perda muito grande para a nossa cidade, o passamento da irmã Guilmar. Ela tem uma trajetória importante na assistência social de Passo Fundo, e fica as condolências dessa casa, seus familiares, enfim, a toda a comunidade que, sem dúvida alguma, perde uma grande batalhadora pelas causas sociais. Vereador Marcos da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, telespectadores da TV Câmara, funcionários da casa, senhores e senhoras presentes. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar de fazer esse comentário. Vereador Alex Necker, que é líder do governo, já fazem mais de 10 dias que eu estou tentando uma audiência com o secretário de Desenvolvimento, Carlos Eduardo, o Cadu, entende? E estou achando uma dificuldade grande. Por quê? Porque é uma reivindicação, vereadora Cláudia, de extrema necessidade. Eu recebi, nesses dias atrás, o pessoal da Associação Pasfundense de Surdos e Mudos. Eles fazem há 26 anos, eles lutam por um espaço, para que eles consigam construir sua sede própria. Eles não querem a sede, eles querem só o espaço. E é uma reivindicação de uma necessidade, eu estive conversando com eles, de uma necessidade extrema, porque a gente acaba não vivendo a realidade deles, então, mas quando a gente é questionado por eles, vereador Sidney Ávila, aí a gente vê a falta que faz, vereadora Cláudia, desde um professor intérprete no município. Eles estão apavorados, que fazem 26 anos que eles correm de atrás, e todas as portas fechadas. Então, Vossa Excelência, como líder do governo, eu pediria que estivesse como Vossa Excelência intervir e pedir para com que o secretário nos receba, no caso, com a comissão de surdos e mudos, para a gente começar a caminhar, pelo menos, porque é um segmento da nossa sociedade que está esquecido. Lhe dou a parte, vereador. Certamente, vereador Marcos, eu farei o contato, sim, com a secretaria. Estranho, o secretário Cadu normalmente é um secretário que a demanda chega, ele já recebe. Mas vou fazer o contato com ele e pedir para agendar a reunião com Vossa Excelência, sem falta. Obrigado, vereador. Bem como Vossa Excelência falasse, ele sempre foi uma pessoa bem receptiva, mas está deixando a desejar. Não sei se é porque é período eleitoral, vereador Sidney Ávila. Perguntei para a secretária se ele estava fazendo política, ela me comentou que não. Digo, mas já é muitos dias para com que eu seja atendido. Eu peço 5 minutos de comunicação urgente, importante, líder, senhora presidenta. Concedido, vereador. Então, que marque
essa audiência para que a gente consiga, vereador Pedro Danelli, começar a caminhar, começar a valorizar a necessidade das pessoas. Porque o que a gente ouve nessa tribuna dos colegas vereadores é que não foi cedido espaço nenhum para segmento nenhum, vereador Eduardo Pelicioli. E tem diversos segmentos na cidade, vereadores, que já têm a área e que não estão usufruindo, não fizeram nada. Então, a Associação dos Surdos e Mudos, vereadora Cláudia, vossa pessoa, vossa excelência, que é uma pessoa inteirada do grupo deles, fizeram diversos comentários e querem muito bem vossa excelência. Então, eles não dispõem desse espaço. O espaço não precisa ser grande, eles precisam só da área, porque o prédio, a casa, enfim, eles têm até pessoas que os vão ajudar, no caso, e eles vão fazer promoções, eles não vão precisar de dinheiro nenhum do município para a construção da sede. Então, eu me comprometi com eles que vou batalhar por essa causa. Então, a única coisa que eu achei estranha é que o secretário está demorando muitos dias para receber a gente, para a gente começar a conversar. Então, mas agora com a palavra do vereador Alex, comentando que vai tentar interferir, porque não é nada normal, é uma demanda necessária para as pessoas. Então, e volto a falar novamente, tá, repetitivamente, quase que todas as sessões, da nossa pista preferencial, colegas vereadores. Eu ouvi um comentário do vereador Pedro Danelli, há dias atrás, e ele tem toda a razão. Hoje é mais fácil se locomover de carro ou de moto do que o transporte coletivo. Mas, como eu já comentei, se a tão sonhada pista preferencial for implantada, haverá mais usuários do transporte. E diminuirá, e bastante, o fluxo, vereador Patrick, de automóveis, de motos, enfim, na nossa Avenida Brasil. Vai desafogar bastante, porque daí a população vai poder usar mais o transporte coletivo. Então, e o que me faz comentar, que não é crítica, e que eu já falei diversas vezes, é do gasto com que foi feito com o estudo. Não sou contra estudo, muito pelo contrário, mas do gasto de mais de R$500 mil, foi apontado a necessidade da implantação da pista, senhor presidente, e a mesma não aconteceu. E eu ouvi em falas de colegas vereadores que aquele estudo não vale mais, e que estão fazendo outro estudo. Mas é o que eu comento, no caso, vão ficar estudando até quando, gente? Eu acho que é uma necessidade urgente, e o estudo, como já foi comprovado, ele tem custos, ele tem gastos, né, vereador Pedro Danelli? Então, e a população não pode estar pagando com isso, no caso, e as coisas não acontecerem. Não estou citando o nome de ninguém, não estou criticando, estou falando o que realmente a gente ouve das pessoas, do usuário do transporte coletivo. Então, eu acho que está na hora de nossos gestores pararem um pouquinho com os estudos e com os gastos e ter uma ação efetiva, senhor presidente. E como esteve o apontamento da necessidade da pista preferencial, que ela seja implantada. Ela tem que ser implantada, para com que a cidade avance, para que o nosso trânsito flua. Então, porque no nosso trânsito, como eu já fiz diversos comentários, o nosso trânsito, ele está maquiado. Ele está maquiado. Tem vias nos bairros e vilas que ficaram uma única, que atrapalhou tudo. Então, isso não é melhoria. Eu acho que isso é um atraso no trânsito, vereador Dalalana. Então, um gasto desnecessário, uma coisa que eu vejo que o nosso trânsito precisa, assim, de investimentos pesados para com que alguma coisa aconteça. Porque a gente não tem uma elevada, não tem um túnel, nós não temos nada no nosso trânsito de Passo Fundo. Tu vai em qualquer cidade de menor porte
e já existe elevadas, túneis, então, não, que muitas vezes os colegas comentam que é crítica, não é crítica, é uma verdade, está acontecendo no nosso dia a dia a tranqueira do trânsito. Obrigado, senhora presidenta. Obrigado, vereador. Próxima bancada na comunicação de líderes, a bancada do PDT. Senhora presidenta, que dirige os trabalhos, vereadora Cláudia, senhores vereadores, telespectadores do canal 16, queridos amigos que prestigiam a nossa sessão, a imprensa, mas é sempre bom ouvir os debates dos colegas, porque eu me lembro que ainda no mês de fevereiro, finalzinho do mês de fevereiro, vereadora Cláudia, nós fizemos uma reunião nessa casa com todas as entidades hospitalares de Passo Fundo, entidades privadas, entidades São Vicente, estava aqui o Hospital da Cidade, Hospital de Olhos, Hospital Municipal, estava aqui a Prefeitura. E o que a gente mais ouviu naquela discussão é que o município de Passo Fundo pouco ajuda essas entidades em resolver um problema crônico que nós temos na saúde de Passo Fundo, que são os atendimentos de urgência e emergência da nossa cidade. Hoje, pela parte da manhã, nós recebemos algumas informações pelo WhatsApp que havia uma fila imensa no IOT SUS para atendimento da população mais carente da cidade. Fotos comprovavam o despreparo desses atendimentos, o despreparo da saúde pública de Passo Fundo, que nós entendemos que, por mais que houvesse esse reconhecimento nacional de Passo Fundo ser uma das cidades que possui a melhor saúde, mas é boa para quem consegue pagar R$500 uma consulta. É boa para quem consegue pagar R$1.500 por um exame. Agora, quem está lá na fila do CAIS, do ambulatório, do hospital, esse vira estatística. Vira estatística. Infelizmente, que nós vimos, num orçamento projetado de quase 500 milhões para 2015, se tivéssemos investido 15%, daria mais ou menos 75 milhões de reais a serem investidos na saúde do município de Passo Fundo. Infelizmente, nós não vimos os atendimentos mais básicos serem prioridade nessa gestão. O que nós temos, aí sim, é fazer com que os próximos governos possam pensar melhor na saúde do Passo Fundense, investir altos recursos em parceria com esses hospitais e repensar o que será feito com o hospital municipal. Denúncias de abandono, a precariedade, é aquilo que nós encontramos no hospital mais querido de Passo Fundo, que é o Hospital Dr. César Santos. Então eu faço essa observação. Obrigado, presidente. Próxima comunicação de líderes, bancada do PP. Fará uso da tribuna, Paulo Pontual. Cumprimentar o nosso presidente, nossos vereadores, nossa vereadora, comunidade que nos assiste. Quero cumprimentar a Antonella Batista, que está aqui presente, junto com a Giovana, nossa assessora, filha dela, seja bem-vinda. Eu quero poder, de uma forma ou de outra, complementar, presidente, a questão da saúde pública. Todo mundo diz, eu quero dizer o seguinte, complementar, presidente, na sua colocação na questão da saúde pública. A saúde pública em Passo Fundo, nós temos o terceiro centro médico do estado, dos 3 estados. Mas para quem tem dinheiro, para quem tem um bom plano de saúde, para quem tem condições de pagar exames. Agora, a situação das pessoas num hospital, numa emergência de hospital, é uma situação desesperadora. É uma situação que nenhum de nós quer vivenciar. E aí, todo mundo se gaba
no sentido de ser o terceiro centro médico. Aí eu digo o seguinte, não interessa quando é o terceiro centro médico como identificação de Passo Fundo. Ele faz um trabalho regional. Hoje as pessoas são agendadas e conseguem ser atendidas com agenda, os que vêm de fora. Agora, os de Passo Fundo, Chico, e essas pessoas realmente não têm agendamento. O único agendamento que o Passo Fundense tem em atendimento médico é o agendamento do dinheiro no bolso para pagar. Porque na questão do poder público municipal, no que se refere a investimento na área da saúde, não existe. Última bancada na comunicação, bancada do PCdoB. Vereadora Cláudia Furlaneto. Prezados colegas, pessoas que nos visitam nesta tarde, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, dizer que me preocupa um pouco esse período, presidente, no sentido de que nós não estamos conseguindo dar conta das nossas ações aqui da Câmara, no sentido de discutir nossas políticas, o que viemos fazendo. Porque tenho visto nessa tribuna uma campanha eleitoral ou a favor ou contra, de um ou de outro. A gente não está se atendo a diversas pautas que temos que discorrer aqui. Não estou falando, senhor presidente, que não estamos dando conta das demandas da Câmara, que isso está ocorrendo normalmente. Só para deixar claro, isso nós temos as nossas comissões, os processos estão andando. Mas nós temos que vir aqui, vereador Rufa, na tribuna, e falar do nosso trabalho, né? Falar do nosso trabalho. E por isso que eu subo aqui, então, ainda mais nesse período, é o período que nós temos que mostrar o nosso trabalho. Cada vez mais. Vereador Marcos, que bom que o senhor recebeu os surdos, conversou com os surdos. De fato, eles andam pleiteando um terreno para construção. Há 26 anos e há 20 anos eu estou com eles trabalhando, sou tradutora e intérprete. Sim, só para eu concluir, eu já lhe passo a palavra, sim. E dizer que um dos compromissos desse nosso mandato tem sido, de fato, a valorização dos seus espaços. Tanto que a Associação dos Surdos, a APAS, que é a de Pais e Amigos, e a Associação de Intérpretes, elas ficavam na antiga prefeitura. Hoje estão com uma sede lá no Boqueirão, que a gente conseguiu e que está uma sede muito bacana. Entretanto, não é o suficiente. Eles precisam de mais. Mas eu não posso concordar com o senhor quando o senhor fala que eles estão abandonados, porque eu estou trabalhando há 4 anos em cima desta pauta. E aí eu ofereço assim, o telefone da Associação dos Surdos, que é a Tatiane de Souza, que é a presidente, Andréia Mediola. Por favor, os 5 minutos. Concedido, vereador. A Andréia Mediola, que é a presidente da APAS, da Associação de Pais, e da Emanuele e da Andréia, que também preside a Associação de Tradutores e Intérpretes. São 3 entidades muito sérias que trabalham e têm trabalhado, e que bom que a gente tenha agregado, e a sua força vai ser importante. Então, eu venho nessa tribuna também para fazer a fala no sentido seguinte: talvez o secretário Cadu não tenha recebido ainda, neste período de campanha, porque não pode oferecer um terreno para a Associação dos Surdos na época de campanha. Acredito que, passando a época da campanha, o mês que vem, em contato, provavelmente, vereador Alex, o senhor que é líder do governo, porque nós estamos lá com a criação dos cargos de tradutor e intérpretes, nós estamos com a escola bilíngue 80% encaminhada, junto ao secretário Edmilson. Enfim, esta pauta é uma pauta muito cara para mim, porque eu sou profissional, tradutor e intérprete, e eu sei que eles gostam muito de mim, e eu dizia e defendia, vereador Marcos, e defendo que nós precisamos ter uma intérprete em tempo integral aqui.
Porque eles não podem escutar só o que eu falo quando eu trago o intérprete. Eles precisam ter acesso a outros vereadores, né? E eles têm que ter acesso nos outros espaços, porque aí nos fortalece como um todo, né? Nós temos a certeza, a convicção que os vereadores e o senhor, que é uma pessoa muito sensível e tenho lhe conhecido e temos caminhado junto aqui, eu tenho certeza que vão colaborar. Mas eu quero lhe propor que faça uma visita às entidades junto com o seu candidato a prefeito. A gente sugeriu que eles façam uma carta compromisso com todos os candidatos. Que todos os candidatos a prefeito, eles possam saber das demandas dos surdos, né? E que, então, os candidatos, tanto a vereador como a prefeito, possam ir até a entidade e conhecer as demandas e assinar essa carta compromisso. Assim, dependendo de quem ganha, a pauta deles vai estar assegurada. Por favor, vereador. Bom, obrigado, vereador. Primeiramente, eu recebi essa carta com a pauta de reivindicações deles e me propus a fazer a minha parte em correr atrás desse espaço. E no momento que eu quis dizer abandonado, eu devo ter usado o termo equivocado. Não é abandonado. Eles não estão sendo recebidos por gestores públicos. Eu concordo plenamente que agora não pode. Mas há 26 anos, entende? Então, eu não vou lá para, nesse momento, pedir o espaço para o querido secretário Cadu. Eu vou lá para a gente começar a caminhar, porque o que eles me passaram é que eles não tiveram essa pessoa para representá-los e correr atrás de um espaço para eles construírem a associação deles. Eles estão bem instalados lá, como comentaram, só que estão... A pauta de reivindicações deles é diversas coisas. Então, falam muito bem do nome da Vossa Excelência, da vossa pessoa, como eu comentei, mas o que eu quero dizer é que eu não estou fazendo política com isso. Era um segmento da sociedade que eu não tinha conhecimento. Eu comentei com eles, eu não tinha conhecimento. Mas eu disse para eles, digo, por uma causa que seja necessária e uma reivindicação que de 26 anos que eles estão reivindicando e não conseguem, eu sou briguento. E eu vou brigar para com que eles consigam esse espaço. Porque, como eu já comentei, diversos segmentos têm o espaço, mas deixaram criando mato e está criando mato. Eu não quero falar o nome do segmento que ganharam esses espaços aí, para não ficar chato. E numa necessidade, então, eu me propus a brigar e eu vou brigar pelo espaço. Que bom. Obrigado, vereador. É muito bem-vindo o senhor agregar a esta pauta. Principalmente, eu sei que tem o vereador Gleison, tem vários vereadores, e nós precisamos dessa união para agregar, né? Mas, quem sabe, passando o período eleitoral agora, a gente possa, de fato, trazer um movimento à tona, assim. E aí a gente já tem também, para o próximo mandato, as ações que vamos tomar em coletivo. Agradeço. E era isso, colegas vereadores, temos muito o que fazer conjuntamente. Obrigada. Obrigada, vereadora. Encerramos comunicação de líderes, passamos comunicação de vereadores. Está escrito o vereador Sidney Ávila. Colegas vereadores, vereadora Cláudia, que está na presidência, e comunidade que nos assiste, eu venho aqui, colegas e comunidade, para dizer que essa manhã, na Ronda Crioula do CTG Estância Nova, do bairro Valinho, pude prestigiar esse lindo momento da cultura gaúcha, né? Dentro do meu bairro, dentro da minha comunidade, que é o nosso querido bairro Valinho. E ali o CTG Estância Nova promoveu o seu café de chaleira e recebeu a gauchada que estiver ali para fazer o seu momento cultural. Mas também quero mostrar aqui hoje um momento triste que o bairro Valinho está vivendo. Quando nós nos deparamos com a perturbação do sossego público. E eu vou trazer à tribuna, vereador Dalalana, porque não é uma casa noturna que está promovendo a barulheira no bairro Valinho. Os moradores não conseguem mais dormir à noite. Chegou sábado de noite para domingo, ninguém mais consegue dormir. Então eu queria que o Miquel colocasse um pouquinho da imagem da barulheira que está
dentro do pavilhão da Igreja Católica do bairro Valinho, dentro de um domínio. Eu queria que o padre Wilson estivesse aqui hoje. Ah, está lá o padre Wilson. O som, padre Wilson, do pavilhão da Igreja Católica do bairro Valinho, ninguém mais dorme à noite nos finais de semana. Já entramos em contato, pedimos providência, pedimos que pudesse respeitar os moradores. Coloca aí, Miquel. Olha lá, é uma boate. Os moradores do entorno ali não conseguem mais dormir. 2 horas da madrugada, estou em frente à minha casa e não consigo dormir. Meu neto pequeno, meus vizinhos aqui com pessoas de idade em casa. É uma pouca vergonha o que acontece no pavilhão da Igreja Católica. Sábado à noite, 2 horas da madrugada, e esse barulhão infernal que não respeita os vizinhos. Por isso que a Igreja Católica cada vez perde mais membros, porque não respeitam a comunidade onde estão inseridos. É uma pena. Eu acredito que o bispo deve tomar uma providência, o padre responsável pela Igreja Católica do Valinho, tomar uma providência em relação a isso. É inconcebível, em pleno século XXI, com todas as leis do silêncio, que normatiza o barulho alto, nós viver esse desrespeito. Obrigado. Então está aí a situação, colegas. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito na comunicação urgente e importante de líder, vereador Eduardo Pericioli. Mas eu tinha pedido, disse que não dá. Obrigado, presidente. Quero solicitar ao Miqueias que a gente possa passar um vídeo. Pode passar, Miqueias, por favor. A rotina de Vanderlei é bem parecida com a sua. De segunda a sexta, ele trabalha e estuda. E aos finais de semana, o professor de xadrez aproveita a folga para o lazer. O cadeirante de 37 anos não reclama dos obstáculos, mas questiona algumas dificuldades impostas no dia a dia. Uma delas diz respeito ao acesso ao transporte público. Com a mudança na linha hípica planaltina, a situação ficou bastante complicada. Por isso, o vereador Eduardo Pericioli e a vereadora Cláudia Furlaneto foram convidados a viver a experiência de utilizar a cadeira de rodas pelo bairro Nonoai. O Vanderlei, ele é cadeirante, né? E teve essa situação que foi mudada a rota do ônibus e a parada ficou num local não tão longe da sua casa, né? A maioria das pessoas a gente pode dizer que é a menos de uma quadra. Nós podemos perceber com as imagens as diversas construções que utilizam a calçada como local para guardar o seu material e acabam inviabilizando a passagem. Ou também a construção de calçadas na qual não segue a normativa e elas têm inclinações, desde que joga o cadeirante para a rua, tanto como a entrada ou saída da calçada, o ângulo impossibilita aqui o acesso. Fiz muita força, em diversos momentos precisei a ajuda da vereadora Cláudia, a cadeira trancou. Né, a cadeira do Vanderlei é uma cadeira elétrica, que é mais frágil ainda, deve ter mais cuidado. Então, tem que, em certos momentos, circular pela meio da via pública, porque pela calçada e próximo da calçada, onde seria também estacionamento, é praticamente impossível transitar. Isso mostra que a cidade, que é deficiente, a cidade tem muitas dificuldades ainda em relação a estar preparada para todos. Ficou um pouco complicado a situação, né? Devido a obstáculos que eu tenho, e complicou a minha ida à faculdade, ao trabalho, ao lazer também, né? Complicou. A minha vida já não é muito fácil, e aí complicar mais um pouquinho ainda, né? Daí eu venho pedir carecidamente que haja uma solução para essa questão.
O nosso dia hoje está lindo, ensolarado. E aí vocês imaginem em dia de frio, em dia de chuva. Ele não pode ficar em casa porque está chovendo. A acessibilidade trata da dignidade da pessoa, né? De um direito de ir e vir. Então, é importante esse espaço, assim, de a gente poder fazer. Fico muito feliz com a questão do vereador Eduardo Pelicioli também estar se integrando. Eu tenho certeza que os demais vereadores vão ser sensíveis a essa demanda. O Vanderlei é um dos casos, né, que não tem acessibilidade garantida. E aí, em Passo Fundo, temos muitos outros, né? Quero dizer que eu e a vereadora Cláudia acompanhamos o uso da cadeira e o convite da vereadora nos acompanhar era para utilizar naquela atividade uma sensibilização para sentir um pouquinho do que o Vanderlei sofre, tem as deficiências no dia a dia da cidade e as dificuldades que ele tem para ir ao trabalho, para ir até algum local onde ele possa ter um momento de lazer. Ontem, por que eu estou trazendo esse vídeo de novo aqui? Porque ontem nós fomos conversar com o Vanderlei na sua casa e o Vanderlei me passou a situação que foi junto conosco que foi criado 2 projetos, IPTU Acessibilidade e um outro projeto que também trabalhava na questão da acessibilidade para os portadores de deficiência física. E ele me cobrou isso: Eduardo, como é que ficou os nossos projetos? E eu quero dar os parabéns aos vereadores. Os vereadores aprovaram os 2 projetos aqui, né? E também quero cobrar dos vereadores, porque foi vetado e os vereadores acataram o veto do prefeito. E ontem, quando eu fui visitá-lo, o que eu percebi que a mesma situação de um ano atrás, ele vivencia hoje. A parada foi mudada de lugar, de certa forma ele tem mais facilidade de chegar até a parada de ônibus, mas ele não consegue chegar na esquina da sua casa pela situação que é o passeios públicos na nossa cidade. Então, como nós temos que repensar, e a vereadora Cláudia acompanha e também trabalha muito nessa área, mas como nós temos que pensar a cidade para todos. E quando a gente fala para todos, para que a cidade não seja deficiente e não possa, de certa forma, restringir algumas pessoas de vivenciá-la, né? Então, próximo inscrito na comunicação de vereadores, Rui Lorenzato. Vereador Renato Tchecker. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos colegas vereadores, à comunidade que nos prestigia na tarde de hoje. Mas na última sessão, o colega vereador, de repente, se deixa se envolver no calor da conversa, numa campanha, mas nós temos que aqui não falar coisas, às vezes, que não é verdade. O vereador Pelicioli tem um projeto que obriga as crianças a terem os seus espaços na creche, mas não fala que nos nossos 3 anos e meio de mandato já inauguramos 16 creches. 16. Está prontinha, entregue para a comunidade. E nos últimos 8 anos, eu não estou aqui criticando o projeto do vereador Pelicioli. Nos últimos 8 anos lá atrás, nenhuma creche. Então, de repente, teve umas falhas nas outras administrações. Também não estou dizendo que a administração passada foi ruim. Só que no ponto de arrumar vagas para as nossas crianças, deixaram a desejar. As crianças nasceram, completaram 8 anos e não foi construída uma creche. Então, não adianta muitas vezes fazer um projeto de lei, vereador Pelicioli, se não tem vagas nas creches. Daí, daqui um pouco o senhor vai lá com o seu projeto, colocar uma criança, brigar por uma criança que às vezes tem 50 antes, e daí vai furar a fila, sendo que não tem a vaga. E, vereador Sidney Ávila... A parte, vereador. O senhor, eu sou a favor do silêncio, né, a favor da lei do silêncio, mas não tem nada a ver vir aqui e mostrar e falar em tal religião. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Só, né, para dar um puxão de orelha aí, que
o senhor mencionou aqui o nome da religião, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. A religião não pode pagar pelos atos das pessoas. Então, seria isso, vereador Pelicioli. Uma partezinha cuidado rápida, um pouquinho... Pois não, o senhor votou favorável ao projeto, vereador. E o projeto, ele é um pouquinho mais amplo que isso, mas eu vou trazer em outro momento. Obrigado, senhor presidente. Passamos ao próximo vereador inscrito na comunicação, o vereador Paulo Neckel, bancada do PMDB. Caro presidente Patucci, vereadora Cláudia, demais colegas aqui presentes, comunidade aqui que nos assiste hoje aqui no plenário, famílias que nos acompanham pelo canal 16. Realmente o vereador Pedro Daniel tem razão. Tem razão porque nós, 21 vereadores, nós representamos a comunidade de Passo Fundo. E eu, durante mais de 3 décadas, seja como vereador ou funcionário público, eu venho acompanhando tudo o que acontece aqui nessa casa. Eu, Tassi, Dalalana, Pedro Danelli, o Rufa, vem acompanhando mesmo, sendo a tua primeira legislatura, né, Rufa? Que nós temos a obrigação não vir aqui votar contra por ser contra. Votar contra um projeto porque o prefeito não faz parte do nosso governo, Dalalana. Certo? Quantos e quantos projetos nós, da oposição ao governo DIP, votamos a favor, mas não a favor do governo DIP. Votamos a favor do município de Passo Fundo. Essa é a parte mais importante, vereador Isamar, de cada um de nós que ocupamos aqui, Tiaquinho, as 21 cadeiras. Essa é a obrigação do legislador, pensar no coletivo, Isamar, e não de forma individual, porque o governo não é companheirismo. Mudando um pouco de assunto, vereador Patrick, mas o que nós temos escutado, eu acho que é desespero, ou é ansiedade, angústia, uma pré-eleição que está para acontecer daqui a 16, 17 dias, as mentiras que estão acontecendo, as promessas, Pelicioli, as promessas, como se fossem já prefeitos, nem candidato a vereador, Tassi, prefeitos já eleitos, né? Só falta prometer, Padre Wilson, o céu, porque o resto estão prometendo tudo, tudo. Eu acho que a casa, meu caro Patucci, tem que providenciar urgentemente, no mínimo, mais 20 cadeiras para votar aqui nesse plenário. Porque 21 é pouco. Então, vocês que estão nos assistindo, abram o olho com as promessas. Abram o olho com as promessas, com as mentiras. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Último inscrito na comunicação, o vereador Patrick Cavalcante, bancada do Democratas. Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos prestigia, colegas da imprensa, quero aqui, senhor presidente, trazer mais uma vez a minha indignação e a minha revolta contra a direção desta empresa que vem lesado os cofres públicos, que lesou o povo de Passo Fundo, que é a empresa Monitoac. Esta empresa não quer dialogar com esta casa, esta empresa não quer, senhor presidente, dialogar com a comunidade de Passo Fundo, que pleita através desta casa, através deste vereador, a devolução da área, que é a empresa Monitoac. E digo mais, caros colegas, nosso presidente, após aprovado pelas lideranças de bancada,
uma visita técnica até aquela empresa, vereador Tassi. Foi oficializado no dia 5 de agosto um ofício pedindo autorização para que os vereadores pudessem fazer uma visita. No dia 8 de agosto, o preposto desta empresa, que se chama Gustavo Weber, retornou ao presidente Patucci através de e-mail, perguntando quantas pessoas seriam nesta visita. O presidente respondeu em torno de 21 vereadores. Nós estamos até hoje aguardando um retorno para fazer uma visita. Qual é a caixa preta? Por que esta empresa não quer abrir as suas portas para esta casa que aprovou a concessão, a doação da área, os incentivos fiscais? O que tem lá, vereador Rufa, que nós não podemos ir visitar? Por que não abrir as portas da Monitooc para nós vermos como está a situação dela? Se realmente ela está aguardando a nossa economia melhorar para voltar a trabalhar, ou se ela já desmontou seu maquinário e está levando embora, Tassi. A informação que eu tenho é essa, que ela desmontou seu maquinário, está levando lá para os Estados Unidos, está só tentando ver uma negociação para entregar a área, e nós fazendo papel de palhaço aqui, senhor presidente. Gostaria que Vossa Excelência reiterasse o pedido, mas com mais ênfase, que ele respeitasse esta casa, que respeitasse os 21 pares desta casa, porque nós não estamos brincando. É tão sério que nós aprovamos a concessão para eles, nós aprovamos 5 milhões de investimentos do dinheiro público para ir lá, que podia ir para outra área. E nós temos mais de 80 empresas, junto à Secretaria de Desenvolvimento, querendo um espaço para gerar emprego e renda. E nós temos 145 mil metros quadrados de área parados, inutilizados do patrimônio público. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Encerrada a comunicação de vereadores, passamos... Comunicação urgente importante, PTB. Vereador Márcio Tassi. Senhor presidente, senhores vereadores, vou voltar ao tema que até agora há pouco os colegas estavam debatendo e que nos deixa triste, vereador Paulo. Os absurdos que a gente vê de campanha. Os boatos, baixarias, mentiras, falcatruagem, sem vergonhice, e aqui eu poderia ficar com mais de hora dizendo o que, no que os candidatos transformam uma campanha eleitoral. E muitas vezes a gente vê entrando aqui na Câmara de Vereadores essa baixaria. Exposição de imagens, exposição de pessoas. Meu Deus do céu, gente, é só uma campanha eleitoral, né, 2 de outubro. Dia 3 de outubro é vida que segue. Nós temos que respeitar o povo de Passo Fundo, nós temos que respeitar a comunidade, nós temos que respeitar as instituições, vereador Paulo, vereador Oberi. E o que eu estou menos vendo nessa campanha é respeito. É respeito. Eu me considero, ultimamente, um cara super calmo, vereador Rufa. Mas eu já estou com uns 3 ou 4 socos guardados para de 3 de outubro em diante. Porque de outubro a dezembro, vereador da Alana, alguém vai ter que apanhar. Porque chegou no limite, eles estão levando a gente no limite. Eu só peço uma coisa a quem faz campanha: fale de você mesmo, fale dos teus projetos. Campanha pisando em outros, gente, é uma vergonha, é uma palhaçada, ninguém aguenta mais. E a gente, Passo Fundo não é nenhuma Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, aí na cidade pequena. A gente fica sabendo. Já falei até numa reunião de partido, a Alana estava lá. Tinha um cidadão lá que usava muito meu nome nas minhas costas. Na frente de todo mundo eu pedi para ele, né, Alana? Vou te pedir só uma coisa, não fale meu nome, só isso. Só, pode ser? Daí ele baixou a cabeça, pode. Só isso. Não é difícil. Não fale meu nome. Tu não está autorizado a falar meu nome. Se tu continuar fazendo isso, tu vai entrar na minha lista de 3 de outubro a 31 de dezembro, porque eu quero entrar o ano que vem livre, leve e solto, sem esses nó na garganta. O meu outro assunto é a segurança pública no Estado.
Eu não consigo ver, colegas e comunidade de Passo Fundo, o secretário que foi nomeado, por favor, no momento que a segurança pública mais precisa de um técnico, de um especialista, de alguém que entenda realmente de segurança pública, o Sartori me tira do bolso o César Schirmer. Nada contra a pessoa do César Schirmer, nada contra mesmo. Mas o homem não entende de segurança pública. 2 ou 3 declarações dele ali que foram lamentáveis declarações. Força Nacional é só para tirar fotografia em praça, gente, não resolve nada. Agora ele me diz que vai tirar o pessoal do administrativo e colocar na rua. Essa utopia, isso já foi feito por vários governos, nunca deu certo. Vai ter uma sexta-feira que eles fecham o quartel, pegam o pessoal do escritório e botam na rua. Beleza. Na outra semana eles voltam para o escritório e seguem a mesma coisa. É só para tirar a fotografia de novo. Tem que contratar e não é pouco. Ou a brigada volta perto dos 30 mil homens que ela teve lá em 1990, ou nós vamos perder essa guerra. Tem que ter concurso público, Polícia Civil, Brigada Militar, SUSEP, IGP, reforçar a segurança pública para nós reverter essa situação que estamos vivendo. Obrigado, senhor presidente. Passamos à pauta. Em primeira discussão prévia, projeto de lei 60/2016, de autoria do vereador Márcio Tassi, que denomina de Rua Lucindo de Oliveira Machado a Rua C no loteamento Canaã, conforme especifica comissões CLR e COPNR. Em segunda discussão prévia, projeto de lei 59/2016, de autoria do vereador Isamar Oliveira e outro, que altera e inclui dispositivos na lei complementar municipal número 189, de 27 de setembro de 2007, que regulamenta os serviços funerários, comissões CLR, COTC, COPNR e SEBS. Estão abertas as inscrições para discussão da pauta, senhores vereadores. Não havendo vereadores inscritos, considera discutida ordem do dia sem matéria e nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima reunião a realizar-se no dia 19 de setembro do corrente, às 15 horas.